Bruce Lee, um nome que transcende gerações, que ultrapassa fronteiras e que se tornou sinônimo de perfeição em artes marciais e filosofia de combate. Ele não foi apenas um lutador. Bruce Lee foi uma revolução em movimento, um mestre que transformou a percepção de força, velocidade e inteligência corporal. Desde jovem, Lee desafiava qualquer expectativa, combinando disciplina, estudo profundo das técnicas orientais e ocidentais, uma velocidade impressionante e uma filosofia que ainda hoje inspira milhões de pessoas. Mas a pergunta que surge é inevitável. Se Bruce Lee estivesse entre nós hoje, se tivesse nascido na era moderna com acesso à tecnologia, treinamento de ponta e métodos de condicionamento físico que nem ele sonhava, como ele se encaixaria nesse mundo? Ele se limitaria a ser um ator de filmes de ação ou abraçaria o universo do MMA, enfrentando lutadores modernos, campeões olímpicos e atletas com força sobre-humana e resistência aprimorada? É impossível ignorar o impacto que ele teve no cinema e na cultura pop. Filmes como O Dragão Chinês e Operação Dragão não apenas mostraram sua destreza física, mas também seu pensamento estratégico e sua capacidade de ler o adversário. Bruce Lee era mais do que músculos. Ele era antecipação, instinto e velocidade que desafia qualquer cronômetro. Mas será que hoje haveria alguém que conseguisse igualar sua lenda? No mundo contemporâneo, existem inúmeros lutadores excepcionais, campeões de MMA, especialistas em diversas modalidades e atletas que combinam força, técnica e resistência física com ciência aplicada ao treinamento. Mas a essência de Bruce Lee vai além do físico. Ele possuía uma inteligência de combate quase intuitiva, uma capacidade de adaptação e uma velocidade de reação que ultrapassavam qualquer medição. Seria possível alguém hoje ter o mesmo conjunto completo de habilidades, integrando filosofia, técnica, força e carisma? Talvez, mas poucos teriam o mesmo magnetismo que tornava Bruce Lee não apenas um lutador, mas uma lenda viva. E se olharmos para o passado, existem lutadores que poderiam ter sido adversários formidáveis. Mas mesmo comparando com os maiores do seu tempo, Lee se destacava pelo diferencial que a ciência moderna talvez pudesse tentar explicar: reflexos acelerados, percepção corporal aprimorada e uma disciplina mental que transcende o treino físico. Nenhum atleta do passado ou do presente consegue combinar todos esses elementos de forma tão completa. Hoje, em academias e arenas ao redor do mundo, surgem jovens talentos que podem impressionar com força, velocidade ou resistência. Alguns podem até ser mais fortes fisicamente, mais altos ou mais rápidos em algumas medições específicas. Mas Bruce Lee tinha algo que os números não conseguem mensurar: a capacidade de tornar cada movimento arte, cada luta uma expressão de filosofia e estratégia, cada golpe um pensamento materializado. Portanto, se Bruce Lee existisse hoje, ele seria uma fusão entre atleta de elite, inovador em treinamento e ícone global de performance. Ele não seria apenas uma figura de cinema, ele redefiniria o conceito de combate, talvez liderando campeonatos, explorando MMA e influenciando gerações com sua visão de corpo, mente e espírito. Talvez existam pessoas hoje que sejam tão boas quanto ele em aspectos isolados, mas ninguém combina técnica, velocidade, inteligência e aura como Bruce Lee. Ele continua sendo, para muitos, a medida de todas as coisas. A lenda de Bruce Lee nos lembra que, apesar da evolução do esporte, da ciência e da tecnologia, certos indivíduos permanecem intocáveis no imaginário coletivo. Ele não apenas lutava, ele inspirava. Ele não apenas treinava, ele transformava. E por mais que existam lutadores incríveis no mundo moderno, Bruce Lee permanece único, eterno e talvez irreplicável. Bruce Lee não foi apenas um lutador, ele foi um filósofo do movimento. Para entender o que o tornava tão diferente, é preciso mergulhar na sua mente, na maneira como ele enxergava o corpo humano, a energia e o propósito por trás de cada golpe. Ele dizia: "Be water, my friend." Seja como a água. Essa frase se tornou um mantra universal, mas poucos compreendem sua profundidade. Para Bruce Lee, a água representava a adaptação, fluidez e equilíbrio entre força e suavidade.
era o reflexo de sua filosofia pessoal. Não ser prisioneiro de estilos, mas absorver o melhor de todos eles. Quando o mundo via as artes marciais como sistemas fechados, Bruce Lee rompeu barreiras. Ele criou o Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptador, uma arte sem forma fixa, moldada pela liberdade de movimento e pela eficiência prática. Isso por si só já o colocava anos à frente de seu tempo. Se ele estivesse vivo hoje, talvez liderasse os maiores centros de treinamento do mundo, misturando biotecnologia, neurociência e filosofia oriental para criar atletas completos. Mas há uma questão que ecoa entre os fãs e estudiosos. Será que alguém hoje poderia vencer Bruce Lee em um confronto real? No cenário moderno, lutadores como John Jones, Israel Adesanya, Georges St-Pierre e até o lendário Anderson Silva são referências máximas em suas modalidades. Eles possuem treinamento científico, acompanhamento médico, nutrição de elite e técnicas híbridas que reúnem boxe, jiu-jitsu, muay thai e wrestling. Ainda assim, Bruce Lee seria um desafio diferente. Ele não era apenas físico, ele era imprevisível. Seus reflexos eram quase sobre-humanos, medidos em tempos tão rápidos que muitos consideravam impossível para o olho humano acompanhar. E mesmo que seus filmes tivessem coreografias ensaiadas, suas demonstrações reais em academias e entrevistas provaram sua velocidade genuína. Há registros de que ele conseguia aplicar um soco a menos de 20 centímetros de distância, com força capaz de derrubar um homem adulto. Isso não era apenas técnica, era controle absoluto do corpo e da energia interna. Agora imagine Bruce Lee com acesso à tecnologia atual. Sensores de movimento, treinamento de resistência de alta frequência, dietas otimizadas, fisiologia esportiva, análise biomecânica. Imagine o que esse homem faria se tivesse todas as ferramentas que os atletas modernos possuem. Ele seria, sem exagero, um fenômeno ainda mais devastador. Talvez nem fosse mais apenas lutador, talvez se tornasse um símbolo de transcendência física e mental. Mas o mais impressionante é como Bruce Lee influenciou gerações de lutadores sem jamais ter disputado um torneio profissional. Isso mostra que sua lenda não foi construída apenas em vitórias, mas em ideias. Ele plantou a semente que deu origem ao conceito de combate livre, a essência do que hoje conhecemos como MMA. Antes mesmo de existir o UFC, Bruce já falava sobre a importância de misturar estilos, de absorver o útil e descartar o inútil. Ele era o pai espiritual das artes marciais mistas. Então, quando perguntamos se existe alguém igual a ele hoje, a resposta talvez esteja na forma como ele mudou a história. Existem grandes campeões, lutadores incríveis, mas Bruce Lee foi o arquiteto da revolução. Ele abriu o caminho. Ele ensinou o mundo a pensar o combate não como guerra, mas como expressão. E isso, nenhuma tecnologia, nenhum novo atleta, nenhum recorde moderno consegue substituir. Talvez em algum dojo silencioso, em algum canto do planeta, exista um jovem que tenha o mesmo brilho nos olhos, a mesma disciplina e o mesmo desejo de romper limites. Mas ser Bruce Lee não é apenas lutar. É viver uma filosofia, é enxergar o corpo como instrumento da alma. E poucos têm essa conexão profunda entre mente e movimento. E há outro ponto, o magnetismo. Bruce Lee era pura energia, um furacão contido em um corpo de 60 quilos. Quando ele entrava em cena, o mundo parava. Sua presença era tão intensa que mesmo os que nunca o viram lutar de verdade o consideravam invencível. E isso por si só já é o poder da lenda. Um homem que se tornou mito, que atravessou décadas e ainda desperta debates, vídeos, comparações, homenagens e sonhos. Hoje, a cada novo lutador que surge, a sombra de Bruce Lee paira sobre os ringues. Ele é a referência invisível que todos buscam superar, mesmo que inconscientemente. Ele é o padrão de velocidade, de técnica, de perfeição estética e filosófica. E mesmo que ninguém o alcance totalmente, ele continua sendo o norte. Bruce Lee era mais do que o corpo. Ele era a mente por trás do corpo. Ele dizia: a arte suprema do combate é não lutar. E talvez seja essa a sua maior lição. A vitória não está em derrotar o outro, mas em dominar a si mesmo. Por isso,
Mesmo que existam hoje atletas com mais força, mais resistência ou mais recursos, poucos conseguem chegar ao ponto onde Bruce Lee chegou: o domínio total da própria essência. Ele não lutava apenas contra adversários, ele lutava contra seus próprios limites. E essa é a batalha mais difícil de todas. Não esquece de seguir e compartilhar meu canal, para a gente sempre continuar postando vídeo para vocês. Eu agradeço muito se vocês compartilhar sempre meus vídeos para mim, dar sequência nesse canal que eu estou começando agora. Eu não sei muito bem. E é isso aí. Obrigado. Deus te abençoe.